Para você saber criar a sua tese, a primeira coisa que você precisa entender é um conceito central, é um conceito prioritário na redação dissertativa, mais especificamente, que é o conceito de problema. Você precisa entender o conceito de problema, a ideia de problema, para poder saber criar a sua tese. E o que é um problema na redação dissertativa? O problema é uma dificuldade em relação ao tema. Sem essa dificuldade, não existe dissertar, não existe dissertação. Você não tem o que dissertar se você não tiver um problema para dissertar. E esse problema ele diverge conforme o tipo dissertativo. Se você está escrevendo uma exposição, o seu problema é um. Se você está escrevendo uma argumentação, o seu problema é outro. O problema expositivo ele é um problema de conhecimento. Ou seja, ele é uma lacuna, uma falha no conhecimento. E que você precisa preencher essa falha com conhecimento. E o problema expositivo ele tende a atingir um grupo, geralmente, um grupo mais restrito. Por exemplo, alguns anos atrás, numa redação foi cobrado que o candidato explicasse o fenômeno da pós-verdade, que você já deve ter ouvido falar. E ali estava pedindo que ele mostrasse exemplos, ele conceituasse, mostrasse consequências desse fenômeno atual, digamos. Então, se ele precisa explicar, se ele precisa mostrar, porque o interlocutor dele, o público dele não sabe. Inclusive ali eles criaram um contexto em que ele tinha que fazer uma palestra explicando isso. Então, aqueles que vão assistir a palestra provavelmente não sabem disso. E essa é uma falha no conhecimento. Então, quando você esclarece essa falha no conhecimento, então você resolve o problema de conhecimento que é expositivo. Agora, o problema argumentativo ele é completamente diferente do problema expositivo. O problema argumentativo ele geralmente é um problema social, político, econômico, talvez cultural, e que atinge a sociedade, não atinge só um grupo. No problema expositivo, geralmente é o seu interlocutor que não sabe, ou talvez uma plateia que não saiba e você vai lá explicar. Já o problema argumentativo, ele atinge a sociedade. Então, é um problema social que atinge a todos. É um problema político, atinge todos. Um problema econômico, atinge a todos. Então, ele já não é mais tão restrito a um grupo. Quando um professor ensina uma disciplina, ele faz uma redação expositiva ali, verbal, né, para explicar aquela disciplina. E existe um lapso no conhecimento dos alunos e o professor ele resolve esse problema de conhecimento explicando. Já no problema argumentativo, você não vai resolver uma falha no conhecimento. Você vai resolver um problema social, político, econômico, cultural, que seja. Então é um problema que já atinge uma parcela maior.